Cientista português Antônio Coutinho recebe título de doutor honoris causa pela UFMG. Centro de Tecnologia para a Web é inaugurado na universidade. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica Dica sobre calvície. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Um dos 100 imunologistas mais influentes do mundo foi homenageado pela UFMG. O português Antônio Coutinho trouxe uma nova visão do sistema imunológico e se tornou doutor honoris causa pela universidade. Conhecido por revolucionar a imunologia, o português Antônio Coutinho foi o primeiro a perceber que o funcionamento do sistema de defesa humano não depende apenas da ativação de antígenos, que são as partículas que provocam uma resposta do sistema imunológico. Os estudos fizeram dele o 20º professor a receber o título de doutor honoris causa da UFMG, a mais alta titulação concedida pela universidade. É um cientista muito reputado, renomado, internacional, né? Que, de certa maneira, inovou as ideias da imunologia e que nos permitiu uma compreensão diferente das atividades imunológicas no organismo. A relação com a UFMG e os vínculos de amizade criados com pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas que foram formados por Antônio Coutinho na Europa dão ao título um gosto ainda mais especial. Uma enorme importância para mim, sinto muito orgulhoso, muito honrado, muito alegre com este título, porque tenho um grande respeito pela Universidade Federal de Minas Gerais, porque tenho muitos amigos e colegas aqui com muito respeito, e porque habituei-me a respeitar esta instituição desde há muitos anos. Antônio Coutinho formou-se em medicina em 1969. De lá para cá, houve muita evolução na área, mas o médico português acredita que ainda há desafios a enfrentar. Até hoje não curamos nenhum desses doentes. Não sabemos curar o doente, ou seja, não sabemos ir diretamente à raiz da doença, ao processo da doença e impedir que ele aconteça. Isso ainda não sabemos. Portanto, a meu ver, é o desafio maior da imunologia. E agora é a hora das vagas de estágio com Beatriz Vale. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Boa noite, Agatha, tudo bem? Quais são as vagas de hoje? Bom, hoje a gente vai começar com uma vaga da empresa ArcelorMittal Brasil. A ArcelorMittal procura por alunos de engenharia metalúrgica que estejam cursando a partir do 5º período. A bolsa oferecida é de R$ 881, mais vale refeição, seguro de vida e plano saúde. Os candidatos devem possuir inglês avançado e domínio do pacote Office. Interessados devem acessar o site www.arcelor.com.br e cadastrar seu currículo na vaga Estágio-Gerência de Saúde e Segurança. A próxima vaga quem oferece é a empresa NetBee. O estagiário irá atuar no desenvolvimento de firmware e tecnologia. O candidato deve estar cursando Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia Elétrica, até o 7º período. Deve possuir experiência em linguagem C, conhecimentos básicos de eletrônica e de linguagem Java. Interessados podem se cadastrar no site www.netbeetech.com.br ou enviar currículo para esdras@netbeetech.com.br. A última oportunidade de hoje é para estudantes de nutrição que estejam cursando a partir do 6º período. São 2 vagas. A carga horária é de 6 horas diárias, das 7 à 1 da tarde. A bolsa é de R$ 545, mais vale transporte. Os candidatos devem possuir conhecimento em avaliação nutricional. Interessados podem concorrer às vagas cadastrando seu currículo no site www.superestagios.com.br. Eu volto na quarta-feira, Agatha. Obrigada, Beatriz. O parto normal traz menos consequências para a mulher do que a cesariana. A avaliação da comunidade médica é que a maior parte das cesarianas são desnecessárias. Os objetivos do parto normal você confere na reportagem de Carolina Moura. Eliana sempre sonhou com o parto normal. No nascimento da primeira filha, não foi possível realizar esse desejo, impossibilidade que deixou a bibliotecária frustrada. Eu planejei um parto normal, contratei equipe, humanizada, escolhi uma maternidade assim que, em tese, tinha uma conduta bacana para me amparar nessa hora.
mas por questão de ter tido um rompimento de bolsa prematuro e um trabalho de parto mais lento que o convencional, né, que o que se espera de um trabalho de parto, eu acabei sendo submetida a uma cesárea. Mas ao descobrir que estava grávida de Raquel, a segunda filha, Eliana foi decisiva. Ia ter um parto totalmente natural. Eu não queria ter um parto normal de hospital, né? O parto normal tradicional que a gente fala hospitalar. Tem muitas intervenções, a mulher tem que ter o bebê deitada naquela cama, numa posição que é totalmente desfavorável. Então eu comecei as minhas buscas para ter um parto normal, mas ter um parto assim, mais respeitoso, um parto onde eu pudesse ter mais liberdade, ter o meu filho na posição que eu quisesse. E eu pude perceber, pelo meu segundo trabalho de parto, que no meu primeiro trabalho de parto, se eu tivesse sido deixada em paz, se eu tivesse num ambiente favorável, eu teria parido minha filha. A Rede SUS de Belo Horizonte está conseguindo diminuir o número de cesáreas desnecessárias. A cesariana aumenta em 3 vezes o risco de complicações para a mãe e o bebê no momento do parto. A cesariana você tem um risco muito maior de infecção, em torno de 7 ou 8 vezes maior. A paciente tem uma perda sanguínea pelo menos o dobro do parto normal, então o risco de anemia, de ter que receber transfusão de sangue, o risco de trombose também, né, de tromboembolismo, de embolia, de complicações pulmonares graves, o risco de choque anestésico. Então, o risco de morte numa cesariana é muito maior do que o risco de parto normal e isso é comprovado pela ciência. Em 2013, mais da metade das belo-horizontinas tiveram os filhos por cesariana, sendo que 29% desses partos foram realizados pelo SUS. No Brasil, o número desse tipo de procedimento feito pelo sistema público chega a 38%, mais que o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Defensora do parto normal, a professora Carla Bastos, grávida do primeiro filho, quer o mínimo de intervenção no nascimento de Arthur. E eu acho que é a nossa primeira sensação de trauma, sim, de separação da mãe. É uma sensação nova que ela pode ser feita com acolhimento e não com tanta intervenção. Eu acredito num mundo melhor com partos melhores. No parto normal, uma tradição desde a antiguidade é a doula, uma espécie de ajudante da mulher na hora do nascimento do filho. Doula há 12 anos, Dona Maria Isabel já ajudou muitas vidas a virem ao mundo. Eu apoio as meninas como fossem minhas filhas, sabe? Acompanho elas o tempo todo, que está ali em trabalho de parto, até ganhar, vou até lá onde elas vão ficar, assim, nos alojamentos, eu estudo com elas. Então é um trabalho assim que eu gosto muito de fazer, por quê? Porque é um apoio, né? A gente sair, tirar um dia da gente para apoiar elas, né? E é um horário, é um momento assim que precisa muito de apoio. Se não fosse a Dona Isabel, acho que eu não tinha conseguido, porque ela me ajudou demais. As meninas também, teve muita paciência comigo, porque eu gritei muito, porque realmente dói, mas é a melhor coisa que tem. Agora eu não sinto mais nada, foi muito bom, é só questão de momento mesmo. Sexta-feira é dia do careca, e apesar de muitos adorarem os sem cabelos, o Fica a Dica traz recomendações para evitar a calvície. Hoje, a dica é sobre as causas da queda de cabelo. Hoje nós vamos falar sobre a calvície. A calvície ela é uma doença genética e o termo técnico é alopécia androgenética. Pode acometer pacientes do sexo masculino e pacientes do sexo feminino, que na maioria das vezes tem uma história familiar positiva para a calvície. E a calvície ela se caracteriza por uma perda de cabelos na região frontal e parietal e a intensidade é variável. Existem tratamentos hoje efetivos com medicações de uso tópico e de uso local, de uso sistêmico. Uso oral, é importante que o paciente acometido procure um dermatologista para que ele indique o tratamento mais indicado para o seu caso. Amanhã a dica é sobre o tratamento da calvície. Não perca! Foi inaugurado hoje na UFMG o Centro de Tecnologia para a Web.
O BHTEC, Parque Tecnológico da UFMG, funciona como um condomínio que abriga centros públicos e privados de pesquisa e desenvolvimento e empresas que se dedicam a investigar e produzir novas tecnologias. Além disso, o parque também apoia e recebe centros de tecnologia da UFMG. Em dezembro de 2013, foi inaugurado o CT Nanotubos de Carbono. E agora, em março, é a vez do Centro de Tecnologia para a Web. Olha, o BHTEC é um espaço de encontro da universidade com o mercado, com as empresas. As empresas estão aqui, um motivo principal é exatamente a proximidade com o UFMG. A vinda dos chamados centros de tecnologia, ela é também muito importante, porque centros de tecnologia são como se fossem ninhos de startups, ou seja, nesses centros tem um se instalando hoje, outro já instalado, que é o nanotubo de carbono, e um terceiro, que é o CT Vacinas, será ainda instalado. Eu entendo que isso é muito importante para o BHTEC, né? Esse contato direto de professores nos seus laboratórios com as empresas aqui do parque, e isso fecha o que a gente chama de fase 1 do parque, que é esse primeiro prédio completamente utilizado, né? E agora vamos para a fase 2, que é construir o segundo prédio, que será um prédio 10 vezes maior que esse. Crescimento que para o governo também significa desenvolvimento econômico e geração de empregos. Para o governo do Estado de Minas, a importância desses CTs é fundamental dentro desses processos de incentivar o empreendedorismo nas nossas instituições de ciência e tecnologia e a inovação no Estado como um todo na interação universidade e empresa. Esses centros tecnológicos que o governo do Estado, via FAPEMIG e Secretaria de Ciência e Tecnologia, vem apoiando na confecção dos seus planos de negócio. Basicamente aqui na UFMG são vários centros que são apoiados pela FAPEMIG e pela Secretaria. Eles otimizam, vamos dizer assim, essa interação com a universidade, entre a universidade e a academia e as empresas, fazendo com que esse processo de construção de novas tecnologias, de geração de spin-offs acadêmicas e de novas startups aí para Minas Gerais, gere aquilo que a gente preconiza nesse incentivo ao empreendedorismo e à inovação, que é o desenvolvimento regional, geração de novos empregos, novos talentos e empresas de base tecnológica que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Uma ação muito importante dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje em Minas Gerais, onde não só pelo fato de termos aqui uma grande universidade, uma das melhores do Brasil, reconhecida internacionalmente, o BHTEC já em pleno vapor, funcionando regularmente, e também a FAPEMIG passando pelo seu melhor momento, nós estamos criando então um ambiente de inovação. Então é muito bom estar aqui no momento em que nós estamos vendo a pesquisa científica feita dentro da universidade, que passou pelo INCT Web, que é um projeto apoiado pelo CNPq e pela FAPEMIG, e agora chega num CT que vai levar esse resultado e esse produto para que as empresas possam se apropriar e através disso gerar riqueza, gerar a possibilidade de empregos de qualidade e também tornar essas empresas competitivas no cenário nacional e internacional. Transformar o conhecimento e tecnologias desenvolvidos na universidade em produtos para o mercado. É esse o desafio que o Centro de Tecnologia para a Web pretende vencer. O CT Web, sediado na BHTEC, serve como uma ponte entre a UFMG e o mercado e já começa com 3 empresas parceiras nos setores de moda, investimentos e gestão de risco. Esse é um momento extremamente importante para a UFMG. Essa iniciativa dos CTs, de uma maneira geral, ela partiu de uma chamada interna da Pró-Reitoria visando oferecer espaço para grupos consolidados de pesquisa da universidade, tendo em vista a geração de spin-offs e de ações de empreendedorismo. Isso é uma ação inédita em todo o Brasil e resultou na consolidação de 3 CTs. Um deles é o CT Nanotubos, que já está instalado no BHTEC, e hoje nós temos a inauguração do CT Web, que já nasce
com 3 empresas parceiras derivadas dessa iniciativa. Portanto, é uma forma da UFMG levar, de fato, à sociedade aquilo que é gerado de conhecimento na universidade. São exatamente essas parcerias que demonstram o diferencial do CT Web. Ao invés dele se relacionar diretamente com o consumidor final, ele atua em parceria com empresas e instituições, de forma que elas, com o know-how que têm, se responsabilizem pelas relações com o mercado. Enquanto o centro fica voltado para o que sabe de melhor, desenvolver tecnologia. O InWeb ele foi concebido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para fomentar a pesquisa. Entre os objetivos do InWeb existia a necessidade de transferência de tecnologia, das tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo do projeto. O CT Web ele vem para servir como uma ponte entre o que o InWeb produziu e que virá a produzir e o mercado, o mercado corporativo, o mercado das empresas, governamental, etc. O objetivo do CT Web é aproximar as empresas e a universidade no processo de transferência de tecnologia, em particular dos resultados de pesquisa que são gerados na universidade. Então, o nosso objetivo é que, a partir dos resultados de pesquisa, das teses, das dissertações e de algum tipo de protótipo que elas tenham gerado, que a gente consiga desenvolver dentro do CT Web o que nós chamamos de pré-produto. E esse pré-produto já é um passo mais próximo do que as empresas esperam e precisam para que, efetivamente, essas tecnologias elas possam ser utilizadas na prática. O circuito de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Oh,